Então, fritada virou isso, né? Virou lugar que bandido vai pra ser humanizado. Nossa, eu tava falando isso com a galera da minha live, esses dias que perguntaram o que eu acho da fritada. Eu falei, mano, é o maior programa de limpar a imagem de arrombado, mano. Sim, exato, exatamente. Você pode ver, tem o ponto-chave da virada do Marçal foi na fritada. Porra da fritada. Porque até ali tava todo mundo vendo ele como, lá o otário lá que pilota helicóptero, soca tubarão. Tubarão. Todo mundo aloprando ele, tanto que ele fez assédio jurídico, né, em uns 3 humoristas, não só de stand-up, mas ele postou o print do advogado, é um puta textão, assim, mandando ele tirar o vídeo, senão eles iam entrar com uma ação e tal, um processo. E aí o maluco tirou, né, o maluco não... É tipo influencer fudido, tá? Sim, não compensa comprar uma briga com o Marcel. A extrema-direita fazendo censura, né? Quando eles não precisam... É essa a questão. Tipo, a censura da direita. Beleza, isso aqui é o extremo. A grande questão da censura da direita é assim, falou a palavra Palestina, seu vídeo não vai ser entregue pra ninguém. Pronto, isso é censura. As redes são uma ferramenta muito mais eficaz do que qualquer juiz. Não. Quando eu comecei a ver que a galera da Palestina sofria censura pra caralho, eu parei de sentir dó dos comediantes sofrendo censura. Assim, não. As redes são muito piores que qualquer... O chavoso da USP sofre censura pra caralho. Os bagulho da FEPAL. Mas enfim. Bordão. Estou aqui com meu amigo André Grupo, que também é comediante de stand-up, é roteirista. Você é professor, né? Eu era, agora não mais. Você dava aula de quê? Dava aula de roteiro, semiótica e produção de vídeo. Pode pá. Você é formado em audiovisual. Audiovisual. E fez mestrado em? Comunicação e semiótica. Comunicação e semiótica, tá. Eu quero puxar um assunto primeiro, e aí eu vou entrar na tua formação. Eu lembro de uma entrevista do Rafinha Bastos no Roda Viva. Já viu? Que ele fala com o jornalista lá, que o problema era o jornalista, um bagulho assim? Essa daí, mas eu não quero focar nesse trecho, não. Eu assisti aquela entrevista acho que umas 2 vezes. E aí eu fico refletindo sobre algumas coisas que ele falou sobre comédia naquela entrevista. E um dos momentos que eu senti mais vergonha, mais do que os jovens chamariam de cringe, é quando o jornalista fala assim: você estuda humor, estuda comédia, você já leu Aristófanes, Freud? E o Rafinha fica tipo, não. E aí o Rafinha mesmo, ele admite pro jornalista, ele fala assim: não, eu acho que falta conteúdo, vai faltar conteúdo, assim, no que a gente fala. E aquilo me fazia pensar, tipo, mano, não existe uma faculdade de piada, né, de comédia, tipo, mas falta alguém que seja formado em piadas, no sentido de entender o que a gente faz também de uma forma teórica. E aí, quando eu vi o seu vídeo, que você falava sobre o que é piada, eu falei, o André é formado em piada, pô. Então a gente tem uma pessoa formada em piada. Eu ajustei a minha dissertação para ser sobre piada. Eu tava vendo seus conteúdos e eu vi que uma coisa que você falou nas entrevistas que você tava falando, nas lives, eu tava acompanhando, e uma coisa que me chamou a atenção foi que você separou o que é piada e o que é riso. Sim. Você falou, não, uma coisa é uma humor, piada. E tem humor também? Então. Aquele vídeo em específico eu tento... Porque foi muito engraçado. Me cobraram várias coisas que eu falei assim, tipo... Não tem como resumir pra um vídeo pra ser consumido em 10 minutos tudo. Não, você já falou... Isso foi o seu TCC, não foi? Foi. Não, eu já achei dissertação de mestrado. O TCC foi League of Legends. Mas eu já achei que, tipo, aquele vídeo que você gravou já era bem denso. Tipo assim, cada frase que você falava... Eu tinha que ficar parando pra refletir, pra tentar entender o que você tava falando. Por isso que eu te falei, eu assisti umas 5 vezes o vídeo. Porque eu assistia uma vez e aí eu focava em uma coisa. Depois eu focava em outros exemplos. Porque dava pra ver que era linguagem filosófica. Tipo, sim. No sentido de filosofia mesmo. Quando você vai ler um texto de, sei lá, Kant ou Hegel, que é, mano, frases densas que você tem que ficar mastigando. Sim. Só que aí eu fiquei refletindo, na prática, acho que a gente não para refletir isso na prática do stand-up, mas qual que é a diferença de piada para riso e para humor? Então, um grande problema de tudo é a subjetividade, né? O que você vai rir não vai ser o que eu vou rir, não vai ser o que ela vai rir, é muito
subjetivo ri. Então já começa que você tem que trabalhar com termos que são assim, risível, por exemplo. Você trabalha muito termo risível que pode ser que alguém ria disso. Né? Então, porque você não tem como se afirmar se isso vai ser engraçado ou não. Então, você tem diversas teorias do humor, né, ao longo dos tempos, e eu gosto de acreditar que a maioria delas são válidas. Porque elas analisaram em algum momento da história o que fez alguém rir, e a partir delas se surgiram uma teoria. O problema dessas teorias é que elas não têm como englobar tudo ao mesmo tempo. Então uma pessoa fala assim, humor é quando você se sente superior ao objeto da piada. Assim, tá, mas e um trocadilho? Nem sempre. Nem sempre, então. Só que aí meio que os teóricos, eles dão umas roubadas, eles só pegam o que, né, os exemplos que servem para corroborar o que eles estão falando. Mas sempre existe um, nem sempre. Mas sempre existe um, nem sempre, que eles dão uma... não tô vendo, sabe? Então a teoria do humor ela é meio complexa por causa disso. Tem várias teorias do humor. Tipo assim, o humor ele precisa ter uma crítica social? Tipo, não precisa necessariamente, pode ser que tenha. Sim. Pode ser que você consiga usar de uma forma bem e pode ser que você use mal, enfim. Então, porque o que foi, por exemplo, naquele vídeo eu recebi alguns inbox de gente falando assim, pô, mas você nem falou de tal teoria do humor. Eu falei assim, mas aquele vídeo eu não tava falando de todas as teorias do humor, eu tava tentando... Isso daí é pau no cu só. Então, é isso que eu falei assim, pô, mano, tipo, tem muitas. Lógico, mas continua a sua linha de raciocínio. Então, e aí assim, como você tem várias teorias do humor, você começa a dar passos para trás para estudar filosoficamente. E aí você começa a analisar por que se faz humor. E aí você chega no riso, né? O que causa o riso na sociedade. E aí você chega na função do riso, né? E aí tem várias funções e tem diferentes risos. Por isso que eu bato muito na tecla do tipo de riso e que essa é a minha briga no meu vídeo de que os comediantes brasileiros não se importam com o tipo de riso. Porque você é responsável por um tipo de riso e quando você fala por que você escolheu essa palavra para punchline e não a outra, você está causando um tipo de riso e não outro. Quais são os tipos de riso? Nossa, é muito difícil? Muitos. Então, aí tem mais ou menos quantos? Eu acho que, se eu não me engano, na lista que eu vejo, você vê mais de 20. Mais de 20 tipos de riso? Mais tipos de riso. Tipo assim, riso de constrangimento? De constrangimento, riso tétrico, riso triste. O que é tétrico? É tipo quando você ri em momentos de morte, por exemplo. E aí a gente entra... Tipo, rir em velório. Rir em velório. Por que tem gente que ri em velório? Porque, por exemplo, quando eu fui enquadrado pela polícia, eu tive um ataque de riso. Tipo, então, que é um mecanismo. O riso, ele é um mecanismo de privilégio branco. Exatamente. Que bom ser branco. Nossa, eu comecei a rir, o cara começou... É que assim, eu tive um ataque de riso e aí todo mundo que tava sendo enquadrado comigo começou assim, puta que pariu. E o cara começando a ficar com raiva, o policial começou a ficar com raiva até o momento que ele parou e ele riu também. Aí eu falei, desarmei a situação. Uma vez eu tava com um amigo sendo enquadrado, mano, Mas enfim, privilégio branco, porque eu de gracinha eu tava passando de carro numa avenida e do outro lado eu tinha uma blitz. Não tinha uma blitz na que eu tava. Uhum. Aí eu e o meu amigo a gente tava ouvindo, falei, coloca fuck the police aí. Aí do Senai aí a gente, o bonde do Senai foi passando na avenida do lado da blitz, aí eu fiz assim de gracinha. Aí vieram duas motos, assim, aí a gente foi enquadrado e eu tava tentando explicar, eu tava sério, tentando falar assim, não, mas eu não era assim sério, eu tava fazendo só de brincadeira. Você era um personagem. Eu tava falando assim, a minha persona de palco, senhor policial. Cadê a minha liberdade de expressão? Você não respeita a minha arte? Aí, só que o meu amigo que tava comigo, ele começou a rir. Tá ligado? Eu tava, tipo, sério, meio tenso, e ele tava dando risada da situação, tá ligado? Porque ele sabia que não ia acontecer nada demais, tipo, meus documentos estavam em dia, mas, ao mesmo tempo, ele viu no tensão da situação, alguma coisa despertou riso nele. Então, tem também essa função do riso como quebra de tensão, que é muito que, quando a galera fala Freud e o riso, fala muito do riso como, eu acho que ele chama de xiste,
Assim, a gente vai entrar em vários termos, eu poderia Sim, tacar... pode usar. Não, é que eu não domino muito os termos, assim, eu posso pegar a minha pesquisa e falar, tá aqui, mas eu não decorei nada disso. Não, vai. Mas o ponto é que, assim, tipo, quando o Freud analisa o riso, ele analisa o riso muito nesse lugar de alívio de tensão, né? E ele, pro Freud, de tensão sexual até. Então, muito da comédia que tem gente quando vai falar de piada, que assim, você constrói uma tensão e aí você quebra essa tensão, né? E aí vem dessa parte do humor que o Freud traz como o riso como uma quebra de tensão, que é um tipo de riso, né? Como aconteceu comigo, aconteceu com você, em algum momento o riso quebra a tensão, então ele tem essa função também. Mas ele tem várias funções. E uma função que eu bato muito na tecla, que para mim é a mais importante, é a do riso como maneira de correção social, né? Que o coletivo, né? O riso quase sempre ele é coletivo, ele né? É muito difícil você rir sozinho. Uhum. É a maneira que o coletivo corrige o indivíduo, sem agredir, né? Então, como é que eu quero corrigir o comportamento de alguém que, sem agredir, o coletivo ri dessa pessoa e essa pessoa entende que o comportamento dela é errado? Por isso que o maior medo das pessoas, muitas vezes, é falar em público e as pessoas começarem a rir, tá ligado? Esse é um medo das pessoas, porque se você está fazendo alguma coisa errado e muita gente tem medo de ser alvo de riso, que é isso, né? O riso, ele corrige o seu comportamento. Então, se você tem medo do riso, significa que você está fazendo alguma coisa errada. Porque, assim, quando a gente está pensando nos tipos de riso que a gente causa, quando a gente está no stand-up, quando a gente está criando comédia, nem stand-up, criando comédia, a gente tem que levar em conta que a gente também está causando esse tipo de riso, né? Esse riso em que um coletivo está corrigindo algum comportamento. E aí a gente entra no que seria uma piada, que é o que, para mim, é o que falta de mais pensamento aprofundado na comédia brasileira. Né? Que quando você pensa que o riso tem essas várias funções, o humor tem essas várias dinâmicas que você está usando, a piada ela é uma construção artificial que busca o riso. Então, a intenção por trás disso tem que ser pensada. Né? Eu acho que essa é a parte como um comediante. Se eu vou subir num palco e me propor a causar o riso, com que intenção eu vou causar o riso? E eu acho que é esse pulo que deveria ser entre o amador e o profissional. Né? A pessoa amadora, ela tá buscando riso, ponto. Ela quer risada. Você tá num grupo de amigos, estamos aqui fazendo rir e tal. Só que a partir do momento que você sobe no palco, você é um profissional, você propõe a fazer isso em público para várias pessoas, onde você não tem o controle de quem são essas pessoas, do que pensam essas pessoas, do que essas pessoas, quando ouvirem o que você vai falar, vão fazer, você tem que se responsabilizar da maneira como você vai se comunicar com essas pessoas. Acho que são esses os 3 pontos que eu tentei botar ali naquele vídeo de uma maneira mais resumida. E quando você define a piada como um corretivo, tipo assim... A piada não, o riso. O riso? Sim. O riso, tá. Quando você ri de algo, de alguma forma você tentando corrigir uma atitude social. Essa daí é uma teoria que vem de quem? De algum teórico? Esse em específico é do Henri Bergson, que é um francês do começo do século XX. Você encontra essa teoria acho que é O Riso, o livro dele. Tá. E aí ele fala... Porque eu acho importante a gente também estar amparado num marco teórico, porque os caras, eles gostam de só produzir, às vezes, teoria freestyle. Ah, sim. Não, sim. E é legal a gente... falando essas coisas. É legal a gente se basear em, tipo, você está se baseando nesse cara para entender uma coisa. Sim. E a gente está trazendo uma nova camada, porque eu vejo que, principalmente a geração do Rafinha Bastos, acho que o Rafinha Bastos, ele tem esse pensamento, já vi ele falando isso algumas vezes, de que, não, você não tem que ficar pensando na comédia, por que é engraçado, por que isso é engraçado, você só tem que rir. Se é engraçado, rir, e é isso, e ficar teorizando muito. Só que eu acho que o perigo disso é, por exemplo, se você vive numa sociedade racista, em que chamar alguém de macaco é engraçado, tipo os torcedores lá do Atlético de Madrid fazendo aquilo com o Vini Júnior. Pra eles aquilo pode ser engraçado, e aí se você não refletir no porquê que você tá rindo, você vai só propagar um senso comum que pode ser um preconceito prejudicial, algum tipo de opressão. Então, se você não refletir nada sobre o que você está rindo, você pode estar afirmando algumas ideologias sem você estar percebendo. Exato, porque é isso, né? O riso ele é essa ferramenta de reafirmação de comportamento. Então, se a gente está num grupo, que o riso é coletivo, e a gente está rindo da mesma coisa, e o rir dessa coisa é caçoar
da cor da pele da outra pessoa, nós sentimos que a cor daquela pessoa deve ser corrigida. Então é isso, né? O riso está reforçando o racismo desse grupo. Porque, de novo, né, existe uma diferença muito grande no riso causado pelos seus amigos e no riso causado por um comediante. Tem uma questão que eu acho que é uma questão semiótica. E aí é por isso que eu quero te perguntar, porque você estudou e vai transformar isso em algo mais didático para a gente entender. Por que a gente não pode comparar um comediante de stand-up a um personagem de um filme que está caracterizado, tem outro nome? Tem uma questão de semiótica no sentido de a forma como aquilo bate no seu olho e bate na sua consciência conversa de uma forma diferente, tipo um cara que está usando o nome dele de cara limpa e um personagem que está dizendo sou outra pessoa e falando num sotaque diferenciado, enfim. Então, aí, só voltando um pouquinho do que você trouxe, que eu acho muito engraçado, que vários comediantes falaram as questões de as outras artes não sofrem censura, por que o stand-up... Sofre. Esse é o ponto. Tipo, o MBL não passou lá, sei lá... Leandro Oruan e os caras... Não, e nem antes disso tinha teve uma exposição no Sul que era de... anti-homofobia, acho que eram pinturas anti-homofobia, que o MBL foi lá protestar. Nossa, não fizeram, era não sei que Bradesco. Não deixa o Lucas Pavanato ver um evento desse no Facebook. Então. Se ele vê um evento desse no Facebook, ele já contrata a equipe, já vai lá com a câmerazinha dele fazer um corte. Então, tipo, o MBL em diversos momentos protestaram museu, protestaram... cara pelado lá no museu. Né? Exposição de arte. E, assim, a arte, ela, normalmente, ela enfrenta... tem embates com a sociedade. Isso é normal. Você já viu o caso do quadro A Origem do Mundo? Não. Eu vi isso na faculdade, eu até tentei pesquisar sobre isso, depois vocês pesquisam aí. A Origem do Mundo é um quadro, se eu não me engano, é do século XIX, final do século XIX. É tipo assim, é uma mulher de perna aberta, é uma vagina, é uma buceta, assim. Tipo, e aí, na época, causou um baita, tipo... E aí o cara foi proibido, aquele quadro foi censurado de fato. Mano, mó esquema de traficado, e aí foi para outro país e não sei o que, o quadro proibido. E aí o professor, quando eu tive essa aula com o professor Francisco Alambert, que foi meu orientador de iniciação científica na USP, ele falou que esse quadro existe hoje lá na França com uma cortina em cima. E se você quiser ir lá no museu ver, você abre a cortininha e você pode ver. Só que até hoje existe essa cortina. Caralho. Então, tipo assim, até na pintura... Eu falo isso porque alguns comediantes, enfim, vou citar nomes. Tem um comediante que é o Luca Mendes. O Luca Mendes, ele usa esse exemplo do comediante Jim Norton. Nossa, esse trecho é tão burro, O Jim Norton é um comediante gringo que usa esse exemplo falando assim, querem censurar piadas, mas não censuram quadros, como pintura. Estátua. Esse exemplo do quadro A Origem do Mundo é um exemplo de um quadro que foi censurado. Não, mas esse exemplo de Jim Norton é muito burro, porque várias estátuas foram quebradas quando elas foram feitas. O próprio Monty Python, quando foi fazer A Vida de Brian, foi muito trampo para passar no cinema, porque a igreja não queria que aquele filme passasse. Então, assim, a comédia, num geral, ela tá sempre em embate com a sociedade, porque a função dela é empurrar a sociedade para frente ou para trás. A gente tá vendo o caso muito claro nesse momento de empurrar para trás. Então, assim, essa ideia de que o stand-up só que está sendo censurado, não, o stand-up tá lidando com... a sociedade da mesma maneira que todas as outras artes tiveram que lidar historicamente. Então é muito absurdo. Quando eu ouço esses exemplos, eu falo assim, vocês não estudaram nada, vocês nunca estudaram nada. Parece que eles se esforçam para manter o assunto superficial. Superficial, enfim. Aí tem um monte de música que já foi proibida. Música. A surubinha de leve, né? Então eu ia falar essa. Tem um exemplo, né? Tem uma banda que sumiu. Que virou mídia perdida, né? O DR. O DR virou mídia perdida. Do João Carvalho. Frio DR. Frio DR. A gente pode falar que... A gente pode que isso tem nada. Hashtag Frio DR. Virou mídia perdida. Os caras fizeram os acordos que eles fizeram e virou mídia perdida. E aí? Não, tem muitos casos. Tem muitos casos. Por isso que eu não consigo mais sentir dó do Léo Lins, esses caras aí, porque, tipo assim, mano... É o cara que menos precisa de ajuda. Tanto de jornalista que tá... Você sentiu dó? Não, eu acho que quando eu era adolescente eu gostava do Léo Lins. Quando eu era... Mano, tava saindo da escola ali uns 17 anos, 18, eu fui umas 2 vezes assistir ele com meus amigos da escola, tá ligado?
E quando eu comecei na comédia, eu tinha muito essa veia de humor de choque. Então, nas primeiras vezes que ele sofria censura, eu ficava, tipo assim, defendendo ele, me posicionando a favor, tá ligado? Mas aí hoje eu vejo que, tipo assim, ele está capitalizando com isso, ele está ganhando dinheiro com isso. Quem defende ele geralmente perde seguidor, começa a vender menos ingresso. E ele está ganhando seguidor, lotando mais teatro. Então, tipo assim, pra ele vai virar um ciclo eterno de ele sentir que ele tá combatendo a cultura woke e ganhando dinheiro com isso. E, enfim, não é ruim pra ele essa condenação. É um prêmio pra ele ficar se fazendo de vítima. Sim, a vida toda. É ótimo. Então, é isso. Eu já vi acontecer vezes demais pra cair nessa conversa. Tipo, eu fiz um vídeo zoando em 2023 que eu repostei e a galera achou que eu tinha feito... Eu já caí nessa conversa há 2 anos atrás, daqui a 3 anos vai ter de novo. Essa é a ferramenta dele, parabéns. Mas vamos aprofundar o debate, né? Vamos sair de só proteger o amiguinho, porque no fim das contas é só proteger o amiguinho. Mas tá, falei tudo isso só pra entrar no Django. Né? Porque a gente entrou no Django. Django é uma peça, que nem você falou, que sofreu crítica. É uma peça de teatro? Não, uma peça de audiovisual. Era uma obra, uma peça de arte. Sim. É uma obra de arte que sofreu embates da sociedade e tal, não sei o quê. E aí é uma coisa que eu farei no Farol e eu retomo aqui, que é: as pessoas sabem consumir filmes. As pessoas não sabiam consumir filmes. Você tem a história de que quando a primeira exibição de filme aconteceu, que era a chegada do trem, as pessoas saíram correndo da sala. Porque as pessoas aprendem a consumir. Por exemplo, isso eu sei que no começo, se você pegar os primeiros filmes, que eram muito simples, você não enquadrava daqui, por exemplo. Porque as pessoas achavam que tinham cortado o corpo da pessoa. Então você tinha que mostrar a pessoa inteira. Pra mostrar assim, ó, essa pessoa tá aqui inteira. Não é uma pessoa mutilada. Exato, então. Essa pessoa tava naquele truque do mágico. De entrar na caixa. Então, no começo do cinema é muito legal, porque muito mágico usa cinema pra fazer mágica. Tava muito ligado, Tava muito ligado. Com cinema, né? O cara começava a mexer no rolo de filme, fazia um buraco e aí colava o filme no buraquinho, aí parecia uma... Era muito... O começo Jorge do cinema Méliès, o Jorge Méliès era mágico, né? É muito interessante você ver como a galera da mágica usou o cinema no começo. Então, assim, você aprende a consumir uma obra com tempo e com paciência. Mas como é que você acha que é o certo em relação a você aprender a consumir stand-up? Então, aí a gente entra na questão do stand-up. Stand-up é novo. No Brasil não tem 30 anos. Né? Então, o consumo de stand-up no Brasil, ele é muito pouco. E as pessoas que consomem stand-up é menos ainda. Né? Se você parar, porque se você pensar na primeira geração do stand-up brasileiro, eles basicamente alienaram metade do povo, né? Mais da metade. Mais da metade. Então, assim, você tem muito pouco... É engraçado porque várias coisas que acontecem na nossa bolha da comédia stand-up, que a gente acha que é uma questão, e aí vai a Maria Beltrão lá no Roda Viva e fala assim, quem é Léo Lins, você viu? E aí, tipo, as coisas acontecem na noça bolha, a gente acha que tem uma coisa, porque isso não tá nem aí, velho. Ô, Sávio, esse é o vídeo que eu quero no final, tá? Esse é o clipe. A Maria Beltrão no Roda Viva, eu te mando, me pede que eu te mando o link. É muito isso, tipo, a galera... A gente acha que tem uma relevância porque a gente está nesse meio e as pessoas ao nosso redor são as pessoas que consomem isso. Mas se a gente parar para pensar no Brasil, por menos de 10% do Brasil consome stand-up. Voltando para o começo do stand-up no Brasil, por exemplo, o stand-up dá o boom porque ele aparece na TV aberta. Né? Ele não está mais na TV aberta. Você não tem mais campeonato de stand-up na TV aberta. Então, quer queira que não, existe um recuo do consumo de stand-up. Né? Teve o boom em 2008, mas hoje em dia você tem muito... É um negócio que ficou nichado quase. E se você parar para pensar as pessoas que estavam fazendo stand-up lá em 2008, você tem casos de gente que falou, como diria Chris Rock, e começa a fazer o texto de outra pessoa. Não, mas isso aí nem conta. Não, então, isso aí nem conta como comediante de stand-up. Não conta como comediante de stand-up, mas conta pra plateia que tá vendo aquilo como stand-up. Sim. E é isso que eu tô falando. Tipo, você tem muita gente que chega no stand-up, que quer fazer stand-up, que acha que stand-up é fazer texto dos outros. Então, assim, você tem isso. O meu ponto era mais assim... A maneira como o stand-up foi apresentado para o público, as pessoas entendem de maneiras muito diferentes. O Cássio Zogro acha que piada e perguntava à plateia, você já viu o vídeo da sua mãe pelada? Pô, tem vários comediantes que falam assim, se eu procurar no Twitter o meu set, eu posso fazer ele? Tem gente... Então assim, você tem vários casos. Twitter comedy.
Você tem vários comediantes que tudo que eles fizeram foi... Isso assim, não tô falando de stand-up também. Tô falando que a comédia brasileira, principalmente nos anos 90 e anos 80, ela estava muito ligada a quem era rico, porque era uma galera que ia para Nova York, comprava DVD, comprava VHS de comediante. De Seinfeld, de Chris Rock. E nem só de stand-up. Você tem, tipo, sketches. Por exemplo, você tem um caso do... esqueci o nome dele, que é um cara velho que é famoso que fazia... Um cara que gaguejava na escolinha, que ele tá no jogo contando o Who's on First, que é do Abbott e Costello, que é uma sketch... Quem que é. Ele dá uma tradução... É o José Vasconcelos. Isso, ele tá fazendo o Who's on First. E assim, você tem muita... Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar melhor. Porque eu aprendi isso quando eu tava vendo um episódio do Seinfeld, e eu vi o Seinfeld falar de Abbott e Costello. E aí eu fui pesquisar, quem que é Abbott e Costello? Abbott e Costello era uma dupla de comediantes dos Estados Unidos, de lá sketch, dos anos 30, né? 30, 40, por aí. Era preto e branco ainda. E aí eles tinham um número que era Who's on First, e aí o José Vasconcelos, que foi um dos primeiros comediantes do Brasil, traduziu isso para quem é o lateral. E aí era uma piada sobre futebol, e aí ele fazia a piada gringa traduzida. O que, tipo, beleza, não estamos criticando o José Vasconcelos por fazer isso. Não é esse o ponto. Eu tô. Você tá? Eu tô. Não, eu acho errado. Eu acho antiético fazer isso. Eu não tenho problema, porque eu acho que a questão talvez tenha... Hoje a gente pensa dessa forma, tá ligado? Sim. Pra época dele, ele tava trazendo que nem o Silvio Santos pegando um formato de um programa gringo e adaptando. Justo. Nem um Show do Milhão da vida, tá ligado? Mas aí, tipo assim, as pessoas se acostumaram a achar que isso era... Olha, é um texto do José Vasconcelos, sendo que é um texto traduzido. Sim. Então é importante a gente diferenciar isso do que é o stand-up, porque o stand-up ele tem um traço muito mais pessoal, no sentido de se você não estiver transmitindo o seu ponto de vista, a sua opinião, você tem que pelo menos ter cuidado de saber que algumas vezes a plateia pode achar que você está formando algumas opiniões, mesmo que você não esteja. Sim. Principalmente se você faz show para 2.000 pessoas, tá ligado? Tipo, se você tem muito público e você tem milhões de visualizações, você vai ser mais cobrado do que o Abner Henrique e o André Grupo, né? Com certeza. Porque você tem mais impacto social sim. na sua fala do que Abner Henrique e André Grupo. Né? E você perde um controle também de quem tá vendo. Por exemplo, eu sei que tem certas piadas que eu posso fazer no meu show porque eu sei exatamente quem me segue. E sei como eles pensam, né? Mas se eu não faria essa piada numa TV aberta, por exemplo. Porque eu sei que aí o contexto dessa piada muda. Eu não tô fazendo ela, que é a mesma coisa assim, a piada que você faz pros seus amigos não é uma piada que você faz no palco. A piada que eu faço no palco não é uma piada que eu faço na TV aberta. Então assim, cada lugar, a piada que você faz num palco, no show, não é uma piada que você posta no YouTube. Que essa é a questão, todo ambiente exige um cuidado para quem você está comunicando, porque existe o alcance tem que ter sempre em mente. E o cuidado. Eu tava falando de semiótica, porque eu acho que semiótica é uma coisa importante pra gente entender a arte no geral. E eu acho que no stand-up, se a gente entender o que é semiótica, acho que a gente consegue olhar pro stand-up de uma maneira um pouco mais madura. Eu queria te perguntar o que é semiótica, mas aí pra ficar didático eu vou propor da seguinte forma. Eu, da minha forma leiga, vou explicar o que eu acho que é, o que eu entendo o que é semiótica. Tá. E aí você que estudou sobre, fala o que você entende. Tá. E se a minha definição foi boa ou ruim. Semiótica, então, como eu entendo, não tendo estudado muito sobre, só lendo algumas coisas na internet. Quando você olha para alguma coisa, alguma imagem, como um quadro ou um filme, mesmo se você assistir um filme sem áudio, só a imagem já vai te comunicar algumas mensagens. Então, como tá colocado, a cor que tá, se uma pessoa tá grande, se tá pequena, se tá perto, se tá longe, tudo aquilo vai te transmitir alguma mensagem. E algumas dessas mensagens não precisam nem ser ditas para você captar. Então a maneira como, sei lá, se uma pessoa que trabalhava para o Hitler fosse fazer um documentário sobre o Adolf Hitler, ele ia filmar o Adolf Hitler de uma maneira que ele parecesse heróico. Mas se uma pessoa fosse criticar o nazismo e fazer uma crítica ao Holocausto, ele iria filmar o Hitler como alguém mau, alguém, enfim. Então a maneira como você retrata as imagens já transmite algumas ideias para você, mesmo sem você precisar falar muita coisa. Como é que você vê essa visão? Eu estou muito limitado? Não é uma questão de estar limitado. Eu acho que a semiótica, na maneira como ela é vista pela maioria das pessoas e como ela é meio que escondida do público em geral, ela fica muito
no ensino superior e na área de criação de imagens. Resumidamente, a semiótica é o estudo dos signos, e não o signo, né, do zodíaco, nada. Assim, o que ela chama de signo é tudo o que tem um significado. Então você pode estudar semiótica quando você olha uma página de jornal e a palavra que eles escolheram para falar, tipo, como eles falam de Israel e da Palestina, não sei se é o melhor exemplo, que aí vai cair as visualizações. É o melhor exemplo. Mas a maneira como eles escolhem para falar, né? Tipo, por exemplo, eles tiveram uma troca de reféns. Então, assim, o Hamas devolveu os reféns de Israel e Israel entregou os... foi uma outra palavra, mas eu lembro que era uma coisa assim, eles receberam reféns e eles entregaram prisioneiros. Tipo assim, o Hamas solta prisioneiros. Isso, não, o Israel soltou prisioneiros, e o Hamas soltou reféns. Então eles trocaram reféns por prisioneiros, e aí você vai ver os prisioneiros, era só mulher e criança. E só um detalhe, quando o pessoal quer usar terrorismo falando assim, o Hamas prende reféns, só o fato do Hamas ter reféns já é uma diferença. Porque Israel muitas vezes não faz reféns. Tipo assim. E os próprios soldados israelenses contam isso em documentário por aí. Quando eles via a gente se rendendo com mão pra cima, eles não faziam de refém não, tá? Continuando. Então, mas a escolha da palavra altera o sentido. Então o estudo da semiótica é o estudo do sentido de tudo. Então a gente usa muito da imagem porque, de novo, as áreas que mais usam são as áreas que produzem imagem. Mas o sentido das coisas está em tudo, está no texto, está na intenção, está na entonação. Quando você ouve sua mãe falar Abner ou não, Abner, sabe, tem diferença. Então a entonação Então a semiótica é literalmente o estudo do significado das coisas. Então tudo pode ter um significado. Então não é só imagem, pode ser som, texto, luz, tudo tem um significado, né? O exemplo que você deu do Scar lá do Rei Leão. Qual que é esse exemplo aí, você pode falar? O que eu falo assim, é que, por exemplo, o Rei Leão, ele é um desenho de direita. E as pessoas não se tocam disso, porque tá na semiótica dele. Ele não tá no... Porque a semiótica também trabalha com subtexto, muito subtexto. Tudo que tá ao redor do texto, mas que não tá sendo dito, não. Mas por exemplo, o quê? Dá exemplos de subtexto, você consegue? Então, o Rei Leão, que eu digo assim, que eu uso de exemplo, é que assim, quando você vê o número do Scar, que ele fala assim, vamos tomar o poder, camarada. E aí o Scar é um bom camarada, eu acho que é o número musical dele, né? Ele tá juntando as tropas, e as tropas estão lá marchando, que é tipo as hienas, né? A gente vai tomar o poder e tal. E aí para, o último frame desse número musical é o Scar no topo de uma pedra, e aí tem uma lua vermelha fazendo uma foice com ele. Então fica ele com uma foice. E aí você assim... E aí o que eu falei assim, um monte de gente fala assim, não, o Rei Leão o Scar é uma representação do nazismo e não do comunismo e tal. Assim, para um americano comum, nazismo e comunismo são a mesma coisa. Então eles tratam... essa a questão, tipo, quando a gente tá falando de... Considerando que é um filme dos anos 90, com a União Soviética tendo caído... Já tinha... quando ele começou a ser escrito, ela tava... ele caiu. O comunismo era já meio que, assim, a ideologia que foi derrotada, né? Eu tô pensando principalmente na mentalidade do americano médio olhando o Rei Leão. Tipo, qual é o efeito que o Rei Leão vai ter na cabeça daquelas pessoas? Tipo, naquela época era derrotar o comunismo. Então, aí, por exemplo, o nazismo já tinha ido embora há 40 anos. Né? Uma outra coisa, por exemplo, o Rei Leão, o inimigo é o Scar, que significa cicatriz. Quem que é o último presidente da União Soviética? O último é o Gorbachev. Que tem a cicatriz. Caralho, Rei Leão foi produzido pelo Brasil Paralelo, é isso que você está dizendo pra gente. É isso, essa é a minha teoria da conspiração. Mas assim, muito bom isso, eu nunca tinha reparado na semiótica do Rei Leão. Isso, e assim, quando você está tratando, por exemplo, com crianças, você não precisa ser explícito, e você nem deve ser, quanto mais escondido, melhor. Então assim, você tem um esforço de atrelarem as figuras de movimentos populares a ditadores, né? Isso é muito normal. Hoje em dia você tem gente que acha que o nazismo era de esquerda, de tanto que foi feita essa propaganda de que nazismo e comunismo são a mesma coisa. Que Stalin e Hitler é a mesma coisa, isso. Né? Então, olha que injustiça estão fazendo com você, José. Não deixa eles fazerem isso não, José. Deixa falarem disso. Vamos fazer uma sessão para trazer você de volta e você responde esses caras aí, esses Vic Vanilla aí que ficam falando de você, tá bom? Não deixa não.
Então, porque tem muita gente que tem um apreço muito grande ao Rei Leão, né? Porque o Rei Leão Sim, foi o primeiro filme que eu vi no de cinema. infância, né, Foi o mano? primeiro filme que eu vi no cinema. Então, assim, pega muito, porque é um filme que todo mundo gosta, porque ele é um filme bom. Né? Mas É uma peça shakespeariana, né? também tem o Kimba, né? Que era um desenho japonês que era literalmente o Rei Leão, mas enfim. Ah, é? Não sabia, não. Você tem várias. Ele é uma mistura de várias coisas. Uma obra audiovisual ele não é uma coisa só, né? Ele pode ser uma adaptação de Hamlet, pode ser uma crítica ao autoritarismo, mas as pessoas tendem a defender exatamente porque assim, eles se recusam a enxergar coisas óbvias como o Scar virar uma foice vermelha, né? Porque eles assim, né? Porque tem esse apreço à obra Rei Leão. Você pode continuar gostando do Rei Leão e ter um olhar crítico sobre e entender que ele também faz parte de um processo de alienação, como várias outras obras. E, de novo, isso não é abertamente dito, isso tá na semiótica, tá na constância. E é um processo que não é um filme vai doutrinar você, porque a galera tem essa também, né? Você leu um livro, você vai ser doutrinado pela cultura. Não é assim que funciona. Né? É um processo que leva anos, e que não tá só nos filmes, que tá principalmente no jornalismo. Não, e os caras falam de doutrinação da cultura woke como se o capitalismo não doutrinasse a gente pra caralho. Exato. Tipo assim, aquele terrorismo que o Olavo de Carvalho faz assim, não, mas o Gramsci ele quer colocar hegemonia do... É isso que Essa o Daniel tá né? falando, A né? palavra Não, porque o Gramsci quer colocar a hegemonia do marxismo. Como se o capitalismo não colocasse a hegemonia do capitalismo na gente. Como se a gente não estivesse consumindo filme, série americana, música americana. A gente estivesse, tipo assim, sendo incentivado a olhar para os Estados Unidos como um exemplo bom. Sim. E querer viajar para Disney, e querer visitar a Flórida, e querer visitar Nova York, ver a Estátua da Liberdade. E a gente, tipo assim, não encara isso como uma doutrinação ideológica de hegemonia. Né? Então, uma grande crise que eu tive quando eu fui pro Canadá, fiquei 2 anos fazendo comédia no Canadá. Eu peguei as minhas piadas que eu fazia no Brasil, eu não ia bem no Brasil, eu traduzi elas e eu comecei a ir bem no Canadá. E isso me doeu, que tipo, a minha comédia, que é uma coisa pessoal, ressoava mais com pessoas que não nasceram no mesmo lugar que eu. Isso me deu uma crise de identidade, de me tocar o quanto doutrinado culturalmente eu fui, a ponto de perder a minha identidade. Eu tenho uma identidade com pessoas que não nasceram no mesmo lugar que eu. E é se tocar dessas coisas, de que você está sendo doutrinado, você está num sistema, e se você está defendendo esse sistema é porque você foi doutrinado por esse sistema. Tipo, tem muito a ver com os jogos que você jogava na infância, com os desenhos comédia que que eu assistia. Eu consumia stand-up americano antes de saber o que era stand-up brasileiro, né? Então, assim... Você gostava de quais comediantes? Na época, o meu favorito era o Dave Chappelle. Eu conheci o Dave Chappelle antes dele ter a crise de mudar pra África e tal. Então eu falava do Dave Chappelle aqui no Brasil e ninguém sabia quem era. Que ele era muito desconhecido. Ele sumiu, né, durante um tempo. Então, na época que eu comecei a gostar de stand-up, ele tava meio que desaparecido, quase voltando já. Sim, ele era quase uma aparição nos clubes. E agora ele tá... Pra mim se perdeu, mas na época eu gostava muito agora dele. ele ficou... Ele surgiu de uma forma meio que heróica, e aí ele chegou num ponto de começar a ficar reacionário, né? Então, é que esse é um processo, não só ele, como levar vários o outros. Elon Musk lá no palco Nossa, dele. Isso foi ridículo. Então, eu acho que tem vários comediantes que eles ficam ricos demais por muito tempo e eles se esquecem de o que realmente importa. Mas chega de falar do Léo Lins. Vamos... Você conseguiu entender o que é semiótica, Léo? Entendi. Não, Faz tudo de significado. O Léo Basicamente é uma boa isso. referência de... Não, tava me chamando de burrão. De graça. Burrão Não. Como é que eu posso dizer isso de uma forma... Como é que eu posso... Ele foi Como é que eu posso usar Não teve isso de uma subtexto. forma sutil, Léo? Não, é porque eu sei que o Léo, ele é uma pessoa que também, assim como eu, não ia saber o que era semiótica. Então, nós dois entendendo, já é 2 pessoas que Já sabem. tá ótimo. Mas é essa questão. É uma palavra que tem um tom, mas na verdade é só estudo do significado de todas as coisas. Só. É bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Eu vejo um grande problema que é o seguinte. Eu vejo que muitos comediantes são bons, mas eles não têm a capacidade de produzir vídeos para a internet com recorrência para se tornar um influencer, que é uma questão, né? Sim. Uma coisa é você fazer stand-up, outra coisa é você produzir conteúdo para a internet. São meio que 2 profissões que você tem que meio que atrelar.
Mas eu vejo também que, tipo, muitos comediantes que têm a possibilidade material de produzir conteúdos para a internet, de filmar vídeos, de gravar conteúdo, de ter um editor, de postar, não são necessariamente os comediantes que estão a fim de criar piadas novas e estar... Como é que você olha o stand-up brasileiro? Você olha de uma forma pessimista, de que a crise da cena... Você olha de uma forma como, tipo assim, tem potencial de criação, mas a gente ainda tá pensando muito no dinheiro. Como é que você olha? Eu acho que do meu lado, assim, por exemplo, pro tipo de comédia que eu gostaria de fazer e que eu gostaria de ver no stand-up, o grande desafio é convencer o público que o stand-up não é o que o público acha que ele é. Que eu acho que... E é esse tipo de situação joga muito contra a gente. Eu acho que essa que é a graça. Por que esses militantes estão enchendo o saco? Porque... Isso que aconteceu, toda essa treta, dá ingresso pra eles e ferra a gente. Então, no fundo, é cada um defendendo o seu. Agora a gente tem que usar pra capitalizar em cima disso. Agora a gente tem que capitalizar, Mas é isso, eu acho que assim, a grande briga, na verdade, é que o público que gostaria do tipo de comédia que eu acho muito boa e que tem sido feita por vários comediantes, detesta stand-up, sem nunca ter ido num show. Eu acho que durante muito tempo foi isso. Hoje já tava mudando, porque eu lembro que, foi esse ano ainda, ou foi ano passado, que a Globo foi lá no Clube do Minhoca gravar um bagulho lá. Parece que assim, se ninguém está falando de mim, é porque não estão falando da comédia. Tipo, sim, mano, estão falando de outros comediantes. O Paulo Vieira não tá conseguindo várias oportunidades lá na Globo, tipo assim... Tá, então deixa eu reformular o que eu acho que é problemático. Não, faz sentido. Eu vejo principalmente o Rafinha Bastos e o Patrick usando esse argumento de... quando vão falar de stand-up negativamente. Talvez seja porque vocês estão usando de uma forma que vai ressoar negativamente. Vou dar um exemplo. O único show de stand-up que teve até hoje no Teatro Municipal de São Paulo foi o Coisa de Preto. Isso é um baita feito pro stand-up. Só que os comediantes de stand-up não param pra pensar nisso como um feito pro stand-up. Eles vão, não, o stand-up está sendo perseguido. Mano, você tá falando de você, né? Tipo assim, eu não estou sendo divulgado, então o stand-up está sendo mal visto. Tipo, não, mano. Tem comediantes de stand-up que estão conseguindo oportunidades, ou o João Pimenta conseguindo várias coisas. Então o meu ponto é assim, não é tanto... A problemática não é a maneira como o público vê stand-up, mas a maneira como tudo é consumido hoje em dia, que é através do indivíduo. A pessoa não vai atrás de stand-up, a pessoa vai atrás do João Pimenta, a pessoa não vai atrás de stand-up, a pessoa vai atrás do Paulo Vieira isso e tal. É um problema. Então, aí a questão que a problemática que vira que assim... O que eu digo que é um problema não é o que a pessoa gostar do Pimenta, não tem problema nenhum a pessoa gostar do João Pimenta. O problema na questão é de, tipo assim, parece que a cena coletiva do stand-up fica enfraquecida, enquanto indivíduos ficam fortalecidos, né? Tipo, se torna um mercado de show solo, né? Sim. O produto que vai ser consumido no mercado da comédia são shows solos e não shows de elenco em que você vai ter a possibilidade de conhecer comédia de pessoas que você não conhecia. Então, eu acho que o desafio do stand-up nesse momento é isso, de transformar a cultura do stand-up em algo a ser consumível. Porque assim, é igual assim, por exemplo, quero ver um filme novo, vou lá e vou no cinema. Então você está consumindo cultura. Quero ver uma exposição, você vai no museu e vê uma exposição. As pessoas perderam principalmente por causa da pandemia, perderam o costume de, vou no show de comédia, né? Porque... Por vários motivos, e aí vale toda uma análise disso, mas não vai trocar. Eu acho que o que precisa ser retornado é as pessoas terem vontade de consumir comédia, porque as pessoas hoje em dia, elas vão nos indivíduos porque elas sabem exatamente o que elas vão ouvir ali. Né? Eu sei o que o João Pimenta vai falar, eu sei o que o Abner vai falar, eu sei o que o Léo vai falar, eu sei o que o André vai falar. Então assim, não tenho porquê ir em outro show que não dessas pessoas que eu sei o que vai falar. Só que o que eu acho interessante da comédia é você ir em shows e ver. Só que aí entra o risco, que às vezes tem pessoas que estão começando, isso vai ser pior. Ou pode ser bom, pode ser ruim, não dá pra saber. Então assim, essa proteção das pessoas de não quero consumir nada que eu não sei o que vai ser, que eu acho que é o que o stand-up deveria tentar mudar. Por isso que pra mim faz muito pouco sentido os comediantes de stand-up que não são engajados em pautas sociais. Eu vou ligar isso de uma maneira que vai fazer sentido. Porque assim, o consumo de stand-up é um consumo trivial. Não é primário. Em que sentido? Não é primário. Você vai comer primeiro, você precisa se transportar. É luxo.
É luxo a pessoa sair de casa e pegar. Não é uma necessidade Não é uma básica. necessidade nenhuma. Ninguém tem necessidade de ir num show de comédia. Quanto menos dinheiro sobra no fim do mês, menos ela vai gastar com essas coisas. E aí ela deixa de arriscar. Por isso que eu acho que eu acho que o poder de consumo do brasileiro caiu, principalmente drasticamente durante a pandemia e continua caindo hoje em dia. Sim. Né? O alimento está muito caro. Eu acho que esse é o principal, Esse é o principal fator que afetou, na minha opinião, é o principal fator que afetou negativamente a cena de comédia. Sim, porque a partir do momento que tudo fica caro e sobra um pouco de dinheiro do mês, eu não vou arriscar, né? Agora, se sobrou R$500 no fim do mês, eu gasto 10 para ver um show mais ou menos, eu gasto 20. Mas se sobrou 100, eu não vou gastar 20. Eu vou gastar 30 no que eu tenho certeza que eu sei que eu vou ver, né? Então eu acho que... Se sobrar só 300 conto, mano, com certeza eu vou assistir o David Leonardo. Mas é isso, sim. E a gente tá falando, por exemplo, sobrar 300 conto no fim do mês é privilégio no Brasil. Sim. E é isso que é a questão, assim. Eu acho que... Por isso que eu falo assim, não faz sentido você não ser engajado em impostos sociais, porque assim, quanto mais o trabalhador brasileiro for valorizado, mais ele vai ter para apreciar a sua arte, mais tempo ele vai ter para apreciar a sua arte. Né? Se ele trabalha 6x1 e você faz esse showzinho merda, ele não vai ver esse showzinho merda. Mas se ele trabalha numa 4x3, ele vai ver o seu showzinho merda, tá ligado? Não, e teve comediante até que eu não vou citar o nome pra não ficar expondo de Lopes, mas aí o cara, mano, várias pessoas vão no show dele e pedem pra ele devolver o dinheiro. E aí teve um que ele devolveu 1.000 conto pro maluco. Caralho. Encheu o saco dele. Última coisa. Última polêmica. Mais uma. Por que a hegemonia não está com a esquerda? Como é que a gente pode explicar para uma pessoa que está bem intencionada? Não vou ficar falando assim, imagina a gente explicando pro Danilo Gentili. Tá. Porque ele não quer ouvir. Uhum. A gente tem que explicar pra uma pessoa, um comediante de repente que gosta do Danilo Gentili, que está bem intencionado, que quer lutar pela liberdade de expressão, e que aí ouve o Danilo Gentili falando assim, a hegemonia é da esquerda, eu estou quebrando a hegemonia, o Santinelli está reforçando a hegemonia. Nossa. Como é que você responde uma pessoa que está com essas ideias sem ofendê-la? Tá. Primeiro ponto olhe o mundo ao seu redor. Entenda. Pontapé inicial interessante. Não é tão fácil, porque assim, eu digo assim, eu tive essa realização muito tarde na minha vida. Eu acho que eu tive essa realização com 25, 26 anos. Mas é real, assim. Olha o mundo que você tá. A sua vida, como que ela é afetada pela política, por exemplo? Quando você vê um político demorando 20 minutos para subir o próprio salário e falando que a escala 6x1 tem que ser reavaliado, vamos pensar melhor, porque não dá para fazer isso. E o lado dos empresários, vamos ver. Como que isso te beneficia, né? Porque sempre beneficia alguém. Eu acho que essa é uma... Quando você se toca, que você vive num país capitalista, né, você tem que começar a se fazer uma pergunta que para mim é muito importante, quem está lucrando com isso nesse momento? E aí, a partir desse momento que você entende que sempre tem alguém lucrando com alguma coisa, você entende por que é tão ruim tanta coisa. Por que o Brasil não é seguro? Porque tem condomínio, e condomínio tem alguém lucrando com a falta de segurança. Né? Polícia lucra com falta de segurança, advogado lucra com falta de segurança, político lucra com falta de segurança, prisão lucra com falta de segurança. Da Atena. Então, assim, existem pessoas lucrando, existem pessoas lutando para que se mantenha ou que se piore. Eu penso, por exemplo, em avião. Você vai no aeroporto, é muito desconfortável. Tudo. Por quê? Porque, primeiro, tem cada vez menos cadeira. Por quê? Porque onde tem cadeira? Em restaurante. Se você quer entrar no restaurante, você tem que pagar. E pagar lá é caro. Tá desconfortável. Não é desconfortável você pagar R$200 e entrar na sala VIP. A cadeira do avião é muito apertada. Mas você pode pagar mais R$500. Então, assim, você faz o ambiente ser desconfortável para vender o conforto. Então, quando você se toca que nada é por acidente, tudo é por design, você se toca que sua vida está sendo influenciada pelo capitalismo. E sua vida é uma bosta por causa do capitalismo. Então, eu não luto a favor da hegemonia. Não. Se você está mantendo o sistema capitalista, você está lutando pela hegemonia. Mas é que a esquerda que gosta de falar de racismo, de machismo, e aí... Então, por exemplo, o racismo, assim, igual assim, agora a Disney é o woke e tal. Não, a Disney está lucrando com representatividade.
A partir do momento... É o black money, né? É, o black money, pink money, tudo. A partir do momento que deixar de ser lucrativo, eles vão só deixar de ser representativo. Porque assim, quando não Como era... muitas empresas deixaram, as big techs, né? Exato. Mas, por exemplo, anos 80, anos 70, não era lucrativo por quê? Porque você nem tinha cinema nesses lugares. Você não tinha cinema na África, você não tinha cinema na China, você não tinha cinema na América Latina. Então, por que eu vou fazer filme para agradar essa galera se quem vai consumir isso já é a elite desse lugar? Então, assim, e aí a gente chegou. Agora tem um monte de cinema no Brasil, agora a China é um... Por que cada vez mais os filmes tentam agradar o público chinês? Porque a China consome pra caramba. Muita gente. Então, assim, a partir do momento que você se toca que quase tudo que você odeia porque você foi ensinado a odiar, e quase tudo que te afeta, que faz você sofrer, acontece dessa maneira, porque alguém lucra. Por que que maconha não é legalizada no Brasil? Porque a primeira coisa que acontece quando você legaliza maconha num lugar é diminuir o consumo de bebida alcoólica. Só que a Ambev tem... O Lehman tem uns 15 deputados. A própria Tabata é do Lehman. Tipo, o Lehman formou gente para virar político para ele. Então, enquanto a Ambev tiver o poder político, eles não vão liberar maconha. Vamos falar sobre o Jorge Paulo Lemann um pouco? Vamos. Porque eu tava pesquisando um pouco sobre isso. Para quem não sabe, Jorge Paulo Lemann É um dos donos da Ambev. É o que é considerado o brasileiro mais rico do mundo, né? Eu não sei. Eu acho que não tô atualizado na lista. Considerado o homem mais rico do Brasil. Se você pesquisar quem é o homem mais rico do Brasil, vai aparecer o Jorge Paulo Lemann. E aí, só que ele mora na Suíça. Só que ele é um cara bilionário, claro, só que ele não é um cara reacionário de extrema direita como é um velho da van. Uhum. Ele não é um bolsonarista. Sim. Então, quando o Jorge Paulo Lemann vai falar, ele tenta soar como um cara progressista. Exatamente como como a Globo. Como a Globo Exato. falaria do racismo. Tem que ter representatividade... Só que aí a Globo vai lá e apoia a austeridade fiscal, o neoliberalismo, que é um tipo de sistema que vai perpetuar o racismo, só que eles se preocupam com esse negócio da, tipo assim, eu quero soar progressista. Uhum. E aí muitas pessoas falando Danilo Gentili, interpretam esse ar de progressismo como a esquerda. Sendo que, mano, se você considerar que esse discurso progressista da, tipo, Tabata Amaral à esquerda, você vai ter que considerar que o maior burguês do Brasil é de esquerda. Né? Então, aí entra uma questão que é também assim, para a elite brasileira, para a hegemonia, a única coisa que precisa acontecer é nada. Nada mudar, tá ótimo, porque para essa galera, tá ótimo. Então a hegemonia brasileira não luta por nada. Eles lutam por manter do jeito que tá. E para manter do jeito que tá, você só precisa do centrão. Você não precisa da esquerda, você não precisa da direita. Você precisa povo dividido e controlar 30% dos votos. Com 30% dos votos, você decide qualquer pauta. Então, é muito barato você controlar o Brasil, porque você não precisa pautar nada. Você só precisa manter do jeito que tá. Então, você precisa só que as pessoas fiquem divididas, né, entre direita, esquerda, entre o que quer que seja, e que elas estejam tão focadas na própria classe, né, entre a raiva de que eles estão de boa. Né? E é isso, o cara controla o Brasil e mora na Suíça, então ele é inatingível. O próprio fato da Brasília existir, geograficamente, ela joga contra o trabalhador brasileiro. Porque qualquer coisa que você se revolte, você não tem como acessar Brasília. Brasília está longe. É um carro muito difícil de lidar, né? Sim. É um carro que não funciona. Mas, por exemplo, ó, pega... Eu não me contive. Ele falou da Brasília. Aí eu falei, não, da Brasília eu tenho que fazer. Mas, ó, uma coisa que, por exemplo, pra mim que foi uma coisa que me chocou muito, sim, era nota fiscal. Você vê uma nota fiscal, você vê todos os impostos que você está pagando. Uhum. E você vê como os impostos adicionam na sua compra. E você fala, putz, se não tivesse imposto, eu ia estar pagando muito mais barato. Porque claramente o grande culpado pelo aumento está aqui, está na minha nota fiscal. Isso é um exemplo de senso comum, né? Mas é isso, tipo, quando você para e pô, o Estado colocando imposto está contra mim, eu estou vendo na nota fiscal. Mas por que a nota fiscal não é obrigada a botar a margem de lucro daquele produto? Tá ligado? Por que eu não posso ver outras coisas que aumentam o preço daquele produto? Porque é isso, eu preciso odiar o Estado porque eu preciso odiar tudo aquilo que vai atrapalhar o processo de mudança.
né? Então as pessoas odeiam universidades, por quê? Porque ali existe um pensamento que não é controlado por uma hegemonia política. Existe um pensamento sendo feito, né? Sendo pesquisado e sendo debatido. Mas... eu via isso na universidade, por mais que muitos dos meus professores fossem pessoas, tipo assim, meio conservadoras, uns caras meio playboy, ainda assim existia o que a gente chamaria de um livre pensamento, no sentido de, se você quiser fazer uma crítica contundente à Rede Globo num artigo científico para ser publicado numa revista, você pode e você não vai sofrer uma represália por isso. Então, me incomoda muito ver quantas pessoas que nunca foram para uma universidade são completamente contra universidades e falam de doutrinação. Porque, por exemplo, Não. O Danilo, ele vive falando da USP, mano. Um monte de entrevista do Danilo, a gente atacando a USP. Aposto que ele nunca pisou o pezinho dele. Porque é bizarro. O ANCAP de Santo André. Nunca pisou na USP. É bizarro, porque assim, eu nunca li um texto. A maioria dos meus professores... um dos meus professores, ele é secretário da cultura do Alckmin. Tá ligado? Só que pra essa galera o Alckmin é de esquerda, eu esqueço. Agora ele é Agora ele é, né? do PSB. Agora ele é. Mas é assim, eu tinha a maioria dos meus professores, eles eram bem conservadores, assim, eu acho que se eu consigo contar 2 professores que eu acho que eles eram de esquerda, mas nunca teve nenhuma opinião política às claras ali. Assim, eu acho que eles são de esquerda porque eles eram os únicos 2 professores que apoiaram a greve, tá ligado? Esse é meu chute. Mas é isso, sim. Existem tantas outras coisas acontecendo. Eu nunca li um texto de Marx na minha faculdade. Eu acho que eu nunca li um texto que fosse com um viés político de esquerda durante a faculdade. Eu li um texto de Marx, mas não era o Manifesto e nem o Capital. Não, Capital. Era o 18 de Brumário. Ah, pode crer. Eu li o livro inteiro, 18 de Brumário. Só que não tem nada de doutrinação. Era ele contando sobre Napoleão III, tipo assim. Um bagulho meio chato até. Pra mim, assim, a universidade, pra mim, a grande potência da universidade foi... Eu tive contatos com pessoas que eu nunca tive antes, né? Com lésbica, com gay, com outro, com pobre, com muito pobre, com gente muito mais rica. Enfim, várias pessoas. E acho que esse contato traz uma vivência muito diferente. Traz uma multiplicidade de olhares que a sociedade, dividida por classes sociais, ela meio que impede você de ter esses olhares. E, para mim, o mais importante, me ensinou a pesquisar. Sim, a universidade é o que mais me ensinou. O mais importante é saber fazer pesquisa. Isso. A partir do momento que você sabe pesquisar, aí a sua vida vai para um outro lugar. Mas não é uma questão de doutrinação, é uma questão da habilidade de pesquisa. Sim. Só. O professor de história, de metodologia da história, ele falou isso no primeiro dia de aula. Ele falou assim, a faculdade de história não é como se fosse uma parede vazia que você vai colocando tijolinhos que são acontecimentos e datas, assim, que você vai preenchendo a sua lacuna de várias... Não. É eu ensinar você a produzir historiografia por si só. Você aprender a ir lá e pesquisar um assunto. Eu só te falar o assunto, você saber como é que você vai pesquisar e como é que você vai trabalhar a pesquisa, como é que você vai como é que você vai validar cientificamente aquele conhecimento que você está tentando produzir também. O processo de você mandar para alguém, pegar um feedback, ter que alterar, enfim. Os caras da primeira geração da comédia, eles acabam, parece aqui, lutando para que o assunto se mantenha superficial, né? Eu acho importante aprofundar, mas acho que a gente já aprofundou bastante coisa. Curtiu? Espero que sim. Pô, pra mim foi top pra caralho. Eu achei da hora, eu gosto de conversar sobre comédia. Se você ainda não segue o André nas redes sociais, vai estar aparecendo agora aqui o Instagram dele. Ele produz conteúdos pro TikTok também e tem produzido bastante pro YouTube agora também, né? Mais ou menos. Vou melhorar. Eu vi que você tem feito várias lives, pô. Tô tentando fazer uma live pelo menos a cada 2 semanas. É que me drena muito, porque... Não, live é difícil pra caralho de fazer. É cansativo e o meu público gosta de ver eu sofrendo. E é uns conteúdos muito... eu não quero ver isso. Não, mas deixa eu te incentivar aqui, porque eu tava ontem vendo uma live sua, você tava falando sobre aquele... O Bel Marx na puberdade lá. Nossa. O moleque, o roqueiro de bandana lá, o tragicômico, que chama, né? Eu sei quem é. E aí você tava reagindo a esse maluco e eu tava vendo você usando de desculpa ele pra falar sobre roteiro. Sim. Sobre arco de roteiro. Porque sobre, dá tipo, pra mostrar que ele não faz ideia do que ele tá falando. Tipo, a virada do primeiro ato pro segundo ato. E você tava falando, e eu tava pensando, caramba, o André tá dando uma aula de roteiro de graça aqui. Então tipo...
uma aula de mais de 1 hora de roteiro de graça no YouTube. Então, xingando um cara ao mesmo muito tempo. foda, que pro é... entretenimento. Quando você perguntou se eu tinha entendido sobre semiótica, eu já tinha aprendido sobre semiótica na live do André. Ah, então não vale. Então você isso já aí. sabia um pouco, né? Quis me tirar de burro, tá vendo? Mas ninguém é burro quando acompanha André Groff. André é cultura. Então segue lá as redes sociais dele. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quiser apoiar o canal, o meu Apoia-se vai estar aqui embaixo também. Se quiser ser apoiador, você ganha acesso a um grupo de Telegram que eu converso mais diretamente com os apoiadores. Vai assistir stand-up comedy ao vivo, mano. E vai assistir dos comediantes que é bom, não necessariamente dos que é famoso. Vai apoiar a galera. Sai de casa pra consumir comédia. E vai no show do... Não, deixa quieto. Sobre os limites do humor, a gente brincou aqui com a Zelda Scott, quanto era divertido ela poder sair de um quarto para o outro, mas assim, você tem uma facilidade com o humor. Assim, você falando agora, a gente já está aqui, todo mundo assistindo, quase um stand-up, assim. Tanto a Zelda quanto a Sueli, como atriz, como é que você vê a transformação do humor ao longo desses anos todos? E quais são os limites dele, assim? O que você achou da condenação do Léo Lins? Quem é Léo Lins?